Olá, Diário dos Pesadelos e comunidade do canal. Bom, aos 14 anos foi a minha primeira vez em um cemitério. O lugar ficava perto da casa da minha avó, mas fizemos o trajeto nos carros da família. Lembro bem que eu não sabia como me sentir. A morte como conceito me causava um terror físico real. Eu tinha medo de ver o corpo e sentia uma ansiedade constante por não saber o que dizer ou como me comportar adequadamente. Chegamos ao estacionamento e a primeira coisa que se via eram algumas capelas com uma arquitetura bem cuidada, com acabamentos que decoravam a entrada, mas aquelas não eram para nós. Seguimos mais para o fundo, passando pelas primeiras construções até chegar à quarta ou quinta capela. Enquanto caminhava, eu reparava nos detalhes ao meu redor. Nas lápides ao nível do chão, nos pequenos mausoléus, nas datas, nos objetos que as pessoas deixavam sobre a pedra, nos brinquedos enferrujados, nas flores de plástico desbotadas pelo sol e nas fotos destruídas pelo tempo. Ao longe, outras famílias realizavam enterros. Eram cenas que me pareceram cruas e cruéis. Gritos, choros desesperados e bandas tocando músicas tristes de despedida. Minha família, por outro lado, se movia em silêncio. Estávamos tristes, mas calados, o que me fazia questionar se aquele nível de desespero que eu via ao longe fazia parte do que nos aguardava mais tarde. Meus pais entraram na sala de velório. Eu parei no limiar da porta. Minha mãe me olhou, mas não me obrigou a entrar. Antes de se juntar ao restante da família, me fez prometer que em algum momento da noite eu entraria para me despedir do meu tio. Então fiquei do lado de fora com meus primos. Permanecemos em silêncio por um bom tempo, até que o silêncio foi interrompido por uma das primas mais velhas, que trouxe café de uma cafeteira próxima. Ela distribuiu copos de isopor e nos avisou que ficaríamos acordados a noite inteira. Começamos a conversar, esquecendo por um momento onde estávamos, até que uma tia saiu da sala para pedir que, por respeito, baixássemos a voz. Meus primos, repreendidos e de cabeça baixa, entraram na capela. Eu fiquei do lado de fora, sozinho. Foi exatamente nesse momento que senti que o ambiente mudou. O ar começou a soprar com uma força diferente. O vento arrastou poeira dos túmulos à esquerda, sacudiu lonas e fez girar cataventos que estavam espalhados pela planície. As luzes do estacionamento eram o que melhor iluminava os primeiros trechos do cemitério. Mais ao fundo havia postes altos com luzes, mas eles iluminavam apenas partes isoladas do terreno. O cheiro que tomava conta de tudo era de flores de morto. Alguns minutos ali fora me fizeram passar por várias sensações em pouco tempo. Eu me sentia muito sozinho e, mais adiante, distinguia áreas completamente escuras. Pensei que se visse alguém vindo de lá, morreria de susto. Então, de repente, os galhos de uma árvore se dobraram para baixo e não sei o que imaginei naquele instante, mas me levantei da bancada num salto, respirei fundo e entrei na sala. Tentei parecer o mais normal possível, mas acho que exagerei porque uma pessoa que estava na entrada, que provavelmente me confundiu com um dos filhos do meu tio, me segurou pelos ombros e começou a chorar. Eu queria me soltar, mas tudo o que fiz foi olhar para o chão e suportar o abraço e o hálito daquela pessoa. Devia ser alguma amiga da minha tia, esposa do falecido. Havia muita gente que eu não conhecia ou tinha visto poucas vezes. Aquela pessoa que gritou na minha cara me deixou pensativo, porque depois não a vi com ninguém. Ela andava sozinha pela sala. Em um momento a vi em um canto falando sozinha, depois perto da saída, molhando bolacha em um copo de café. Por um bom tempo ninguém falou com ela ou se aproximou. De repente ela começou a rir e todos olharam para ela, mas ninguém disse nada. Queria perguntar à minha mãe se conheciam aquela mulher, mas minha mãe estava com minha avó e as duas choravam em baldes. Até aquele momento eu ainda não tinha me aproximado para ver meu tio no caixão. Fiquei perto da minha mãe, esperando que ela se liberasse.
De repente, um homem se aproximou de mim e perguntou de onde eu tinha tirado aquele café. Sem pensar muito, respondi que minha prima havia me servido, mas que as cafeteiras ficavam ali perto. Eu não tinha olhado direito para o rosto dele até então. Quando olhei, juro que senti um puxão no pescoço de susto. Os olhos estavam onde deveriam estar, mas havia algo neles que me inquietava. Tudo parecia certo, mas ao mesmo tempo errado, como se aquele rosto tivesse sido desmontado e remontado, mas não tivesse ficado como deveria. Eu disse que não sabia e me afastei. Quando procurei minha mãe com o olhar, não a vi mais. Agora minha avó estava sozinha. Comecei a procurar minha mãe por toda a sala, mas não a encontrei. Eu já ia sair da capela para tentar localizá-la quando ouvi minha avó me chamando. Ela fazia sinais com a mão. Fui até ela. Estava quase em um canto. Vi que tentava se impulsionar na cadeira de rodas, mas precisava de ajuda. Segurei a cadeira e a empurrei. Perguntei se ela sabia para onde minha mãe tinha ido. Ela respondeu sem virar o rosto com uma voz muito estranha. Quem é a sua mãe? Então ela virou. Aquela mulher não era minha avó. Tinha o mesmo cabelo, mas não era ela. Senti vontade de empurrá-la com força de tanto susto, mas me contive. Disse rapidamente que me desculpasse, que a havia confundido com minha avó, soltei a cadeira e me afastei. Passei de estar procurando minha mãe tranquilamente para começar a sentir falta de ar. Foi nesse momento que comecei a perceber algo ainda pior. Havia mais pessoas desconhecidas. Não metade, nem a maioria, todas. Todas as pessoas naquela sala eram desconhecidas. Minhas pernas começaram a tremer. Senti uma vergonha enorme. Como e em que momento eu tinha entrado na sala errada? Me aproximei do caixão com muito medo. A primeira coisa que vi foram as mãos, e em uma tinha o anel. Sim, era o anel do meu tio. Meu olhar evitava ir direto para o rosto, apesar da urgência que eu sentia, com todas aquelas pessoas desconhecidas me encarando. Mas dentro do caixão não estava meu tio. Era outra pessoa completamente diferente. E ao contrário de todos ao meu redor, aquela pessoa me parecia familiar. Não sei de onde eu a conhecia, mas aquilo me deu um medo enorme. Fui recuando devagar dali. Mesmo apavorado, não queria chamar atenção nem ser abordado. Senti uma descarga de adrenalina quando tive a impressão de que o morto começava a se levantar. Mas ele não se levantou. Não se moveu. Embora meu corpo jurasse que sim. Saí imediatamente dali. Fui procurar a sala ao lado. Estava vazia. A da frente também. Juro que tudo começou a girar. Aquela de onde eu tinha acabado de sair era a única sala em funcionamento. Mas ali não havia ninguém da minha família. Nem ali, nem ao redor. Pensei que talvez eu tivesse me distraído tanto que já estavam enterrando meu tio. Isso me acalmou por um instante. Mas não. A única equipe com estrutura para descer o caixão estava sendo usada pela família que eu tinha visto chorando desesperadamente na entrada. Agora estavam em completo silêncio, como se estivessem congelados no tempo. Fui até o estacionamento. Os carros já não estavam mais lá. Comecei a sentir calafrios, mas não os do medo. Eram calafrios de febre. Aqueles em que você sente muito calor e quer se descobrir, mas quando o ar frio bate, parece que queima. Saí cambaleando até a casa da minha avó. Minhas pernas falhavam, minha visão estava turva e meu corpo completamente debilitado. Cheguei lá e ela me deitou no sofá. Não me perguntou nada, só viu que eu estava muito mal. Ela ligou para os meus pais. Eles chegaram imediatamente. O olhar de preocupação deles me encheu de medo. Me carregaram até o banco de trás do carro e me levaram para casa. No caminho eu estava alucinando. Vi as janelas do carro começarem a derreter e se transformarem em rostos que choravam e gritavam. Em alguns momentos eu sentia vontade de gritar e chorar também,
e acho que cheguei a fazer isso, porque de vez em quando meus pais se viravam para me olhar com expressão de angústia. Mas em um desses momentos, eles começaram a rir. Por instantes, minha mente estava completamente consciente de que tudo aquilo era efeito da doença. Os calafrios, a febre, a dor de garganta, a fraqueza e o corpo dolorido. Mas de repente, lembrei que um momento antes eu estava bem, e no seguinte, estava em um velório de outra pessoa. Quando chegamos em casa, perdi a consciência. Sonhei com 1000 coisas. Na maioria das vezes eu sabia que eram sonhos febris e alucinações horríveis. Acordei uma semana depois. Abri os olhos e vi várias pessoas reunidas ao meu redor, entre elas meus pais, meu irmão e alguns homens vestidos com túnicas. Você nunca vai ouvir minha mãe dizer que eu estava possuído. Nunca. Ela jamais fala sobre esse assunto. Meu pai também não, mas porque minha mãe sempre disse que esse assunto não deve ser comentado dentro de casa. Meu irmão diz que eu estava possuído, como nos filmes, que eu falava com outras vozes, que meu olhar era diferente, que eu dizia coisas sem sentido ou cruéis. Ele diz que meus olhos não se moviam como os de alguém delirando, mas que ficavam fixos em um ponto morto da parede por horas, sem piscar. Eu nunca encontrei uma explicação para o que aconteceu comigo. Mas uma das minhas primas disse que tudo aquilo deve ter sido porque eu peguei uma moeda na entrada do cemitério. Eu não me lembro de ter pegado moeda alguma. Você ainda tem, ela disse, e me mostrou uma moeda fina que estava sobre a mesa. Ela colocou na palma da minha mão para provar que ainda havia a marca de tanto que eu a apertei e que eu não quis soltá-la por uma semana inteira. Meu nome é Uriel e sou da cidade do México. Vou contar algo que me aconteceu há um tempo, mas que ainda fica voltando à minha cabeça, porque foi em um momento complicado da minha vida. Não é algo que eu goste muito de lembrar, mas às vezes isso reaparece, principalmente quando passo perto daquele hospital ou quando alguém fala sobre ficar cuidando de um familiar durante a noite. Eu nunca gostei de hospitais, nem de velórios. Não é por um motivo específico, é mais uma sensação geral. Lugares onde a gente entra preocupado e quase sempre sai com ainda mais coisas na cabeça. Mas naquele momento, não havia escolha, porque quem estava internada era a minha mãe. Ela deu entrada por uma complicação que foi piorando com o passar dos dias. Era algo sério, e por isso precisava de alguém que ficasse com ela durante a noite. No primeiro dia, minha irmã ficou, porque naquele hospital havia uma regra meio rígida. Só mulheres podiam permanecer em certos setores durante a madrugada. Eles controlavam isso de perto, inclusive com horários em que passavam verificando quem estava em cada quarto. No segundo dia, minha irmã me ligou e pediu para eu ficar no lugar dela. Ela disse que estava cansada e que não tinha dormido nada. Eu aceitei sem pensar muito. Com o tempo, fiquei com a dúvida se ela estava realmente cansada ou se já tinha passado por algo e preferiu não contar para não me preocupar. Nunca perguntei, mas é uma daquelas coisas que ficam martelando na cabeça. Naquela noite, minha mãe estava entubada e não conseguia falar direito. Dizia palavras bem cortadas. Dava para ver que ela estava desconfortável, como se não conseguisse encontrar uma posição para descansar. De vez em quando mexia as mãos, abria os olhos e olhava para a porta ou para o teto. Era mais um estado de vigília do que de descanso. No começo, a noite foi bem normal. Havia movimento no corredor
médicos entrando e saindo, enfermeiros, maqueiros, e dava para ouvir o barulho das conversas em voz baixa. Aquele som típico de hospital que nunca desaparece completamente. Mas depois da meia-noite, tudo começou a ficar muito quieto. O movimento diminuiu bastante, e de toda a equipe que havia durante o dia, restou apenas uma enfermeira de plantão. Eu a via de vez em quando passando pelo corredor ou sentada no posto, como se estivesse esperando alguém chamar. Foi então que eu ouvi algo. Era um barulho no corredor. Um passo, depois outro, e algo sendo arrastado. Em seguida, o mesmo padrão se repetia. Passo, passo, arrasto. Sempre igual. Não era um som alto, mas no silêncio da madrugada dava para ouvir com clareza. Era constante. Parecia alguém andando devagar, como se estivesse se apoiando em algo, arrastando os pés. Não era um som de rodas, era mais seco, como tênis raspando no chão. Na primeira vez pensei que fosse algum paciente que tivesse saído do quarto. Levantei para ver quem estava andando por ali, mas ao sair percebi que não havia ninguém. O corredor estava completamente vazio. Olhei para os dois lados, até o final, e não vi absolutamente ninguém. Voltei e me sentei novamente. Fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. E então, o mesmo barulho outra vez. Saí de novo, desta vez mais rápido, tentando pegar quem quer que fosse no flagra. Mas não havia ninguém. Aquilo já começou a me parecer estranho, porque o corredor era longo e não tinha como alguém entrar em um quarto sem que eu visse. Além disso, todas as portas estavam fechadas. Quando voltei para o quarto, aproveitei para chamar a enfermeira, porque o soro da minha mãe precisava ser trocado. Quando ela chegou, comentei sobre o que eu estava ouvindo. Ela disse que era estranho, porque estava sozinha e não havia mais ninguém circulando pelos corredores. Também explicou que os pacientes que podiam se levantar sempre estavam acompanhados por familiares e que não era permitido que andassem sozinhos. Ela falou isso com tranquilidade, como se estivesse descartando algo comum, mas sem dar muita importância, como se já tivesse ouvido relatos parecidos antes. No dia seguinte, fui para casa tomar banho, me trocar e buscar algumas coisas. Naquela mesma noite, voltei a ficar com a minha mãe. Eu já estava mais cansado e também meio entediado. Tentei ler um livro, mas não conseguia me concentrar. Ficava olhando para o relógio, para o soro, para a porta, pois o tempo parecia não passar. Então tive uma ideia. Deixei o celular gravando, apoiado no batente da porta. A outra cama estava vazia, então não havia problema. Pensei que se alguém passasse, mesmo que rápido, ficaria registrado. Em determinado momento, o mesmo barulho voltou. Desta vez eu não saí. Fiquei parado, apenas ouvindo. O som vinha pelo corredor, passava pela porta e continuava, como se alguém estivesse percorrendo todo o andar. Depois de alguns minutos, passou novamente. Minha mãe estava acordada. Quando ouviu o barulho, ela virou o rosto para mim e depois olhou para a porta, como se estivesse esperando alguém entrar. Aquilo me chamou a atenção, porque não era só eu que estava ouvindo. Levantei para pegar o celular e foi aí que percebi algo estranho. Ele estava no chão. Eu tinha deixado bem apoiado e não ouvi nenhum barulho de queda em momento algum. Peguei o aparelho, olhei rapidamente e voltei para o lado da minha mãe. Mais tarde, quando tive um momento, fui verificar a gravação. Não havia ninguém. O corredor estava completamente vazio. Nenhuma sombra e nenhum movimento estranho. Mas o som estava lá. Dava para ouvir claramente os passos e o arrastar cada vez mais próximos do celular, como se alguém tivesse parado bem em frente a ele. Houve até um momento em que o áudio muda levemente, como se algo estivesse muito perto do microfone. Depois o som se afastava. Quando voltei a me sentar ao lado da minha mãe, ela já parecia mais tranquila, como se estivesse descansando. Fiquei assistindo ao vídeo várias vezes. Avancei, voltei, assisti inteiro de novo, mas não havia nada visível.
Eu tinha certeza de que veria alguma coisa, nem que fosse um detalhe mínimo. Mas não. Só o som. Naquela mesma noite, quando a enfermeira voltou, perguntei de novo sobre aquilo. Ela disse que já estava acostumada com esse tipo de situação e que não era a primeira vez que alguém comentava algo parecido. Também me disse que, na opinião dela, não era nada ruim e que em lugares como aquele, onde há pessoas doentes ou à beira da morte, esse tipo de coisa acontece com frequência. Ela não falou em tom estranho, nem tentando me assustar. Falou como quem comenta algo cotidiano, como se fosse parte do trabalho. Poucos dias depois, minha mãe recebeu alta e fomos embora. E desde então, se posso evitar, não volto àquele hospital. Não porque algo específico tenha acontecido depois, mas porque agora eu sei que existem coisas que eu não consigo entender. E prefiro não ficar por perto para ver isso acontecer de novo. Ok, então. Essa é uma história estranha. Na hora eu fiquei bem assustado, mas por um tempo achei que talvez estivesse exagerando. Isso aconteceu há quase 2 anos. Eu tinha ido fazer uma entrevista de emprego em outro estado, o que dava umas 5 horas de viagem de carro. Em vez de voltar dirigindo logo depois da entrevista, minha futura esposa sugeriu que eu alugasse um Airbnb para passar a noite. Eu sou péssimo com esses aplicativos, então não faço ideia de como escolher um lugar bom. Então ela baixou o aplicativo para mim, encontrou um lugar que parecia ótimo e ainda ficava a uns 10 minutos de onde seria a entrevista. Eu reservei o lugar e me preparei para o dia seguinte. O dono da casa era bem gente boa. A gente trocou algumas mensagens sobre o motivo da minha viagem. E ele até comentou que, se eu quisesse, poderia entrar na casa mais cedo naquele dia para me arrumar com calma antes da entrevista, em vez de dirigir 5 horas e ir direto para lá. Achei isso muito humano da parte dele. Ele me mandou o código da porta e explicou como trancar tudo. Era basicamente um botão só, mas ainda assim foi útil, já que eu nunca tinha usado uma fechadura com teclado antes. Minha entrevista era às 3 da tarde. Eu tinha tempo de sobra para tomar banho e me preparar mentalmente. Quando coloquei o endereço no Google Maps, dava 9 minutos, então resolvi sair com pelo menos meia hora de antecedência caso pegasse trânsito ou me perdesse. Depois da entrevista, eu passei para comer alguma coisa e voltei para casa. Achei que tinha ido bem, mas como sempre passei horas revendo cada resposta na cabeça. Eu faço isso quando fico nervoso. Naquela noite não fiz muita coisa além de comer, falar com minha namorada por telefone e assistir um filme. Eu sei que esses lugares são limpos, mas ainda acho meio estranho dormir na cama de outra pessoa. Sempre fui assim. É por isso que não viajo muito. Então decidi dormir no sofá e ir embora cedo no dia seguinte. A sala era bem aconchegante. Tinha um sofá grande, macio, em formato de L, bem na frente de uma lareira. Acima dela, uma TV enorme. Para melhorar ainda mais o ambiente, tinha som surround. Eu estava perfeitamente satisfeito em passar a noite ali, assistindo filmes até pegar no sono. Por volta das 11 da noite, peguei um cobertor em um dos quartos e coloquei Vingadores Ultimato. Eu devia ter assistido uns 15 minutos quando comecei a cochilar. Mas não durou muito. Acordei com o som da campainha. Fiquei deitado por alguns segundos olhando ao redor, tentando entender se eu estava sonhando, se era o filme ou alguma outra coisa. Alguns segundos depois, a campainha tocou de novo. Não tinha dúvida. Era real. Peguei o celular. Eram 11h33 da noite. Quem diabos toca a campainha nesse horário? Minha primeira reação foi ignorar.
mas a campainha tocou de novo. E a cada vez meu coração praticamente saltava do peito. Na quarta vez resolvi ir ver o que era. Pensei, e se fosse a polícia ou algo assim? Fui até a porta com cuidado e antes de abrir olhei pelas janelas da frente. Consegui ver parcialmente quem estava ali. Era um cara magro, segurando um pequeno saco de papel pardo. Ele estava de cabeça baixa, parecia meio apático e quase sem reação. Fui até a porta, abri, mas deixei a porta de tela fechada e trancada. A luz era fraca, então não consegui ver direito o rosto dele. Sem levantar a cabeça, ele disse que era a entrega da minha pizza. Mas claramente não era uma pizza. Era um saco de papel. Eu disse educadamente que não tinha pedido pizza e que ele devia estar no endereço errado. Fechei a porta e comecei a voltar para a sala. A campainha tocou de novo. Voltei até a porta, já irritado, e abri. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele repetiu com uma voz monótona e sem emoção, que era a minha pizza. Eu respondi mais alto que não tinha pedido nada. Então ele disse o endereço da casa e afirmou que a entrega era ali. Enquanto eu insistia que era um engano, percebi que ele estava segurando a maçaneta da porta de tela. Naquele momento eu deveria ter ficado mais assustado, mas sinceramente eu estava mais irritado do que qualquer outra coisa. Bati a porta com força e mandei ele ir embora. Depois disso, voltei devagar até a janela da frente, me abaixei e fiquei observando o que ele faria. Ele ficou parado ali por mais 1 minuto e então foi embora. O carro dele era um sedã vermelho, bem acabado. Não consegui identificar a marca. Um dos faróis da frente estava quebrado. Quando vi ele entrar no carro, senti um alívio imediato. Depois de tudo aquilo, ironicamente, eu fiquei com fome. Fui até a cozinha pegar alguma coisa e, quando estava voltando para a sala, notei que ainda havia luz vindo da frente da casa. Olhei pela janela. O cara ainda estava lá, sentado no carro com o farol alto aceso, iluminando direto para dentro da casa. Aquilo já estava ficando ridículo. Resolvi subir para o andar de cima e olhar por uma das janelas do quarto, onde eu teria uma visão melhor. Por causa da luz forte, eu não conseguia ver ele dentro do carro, mas dava para perceber que o motor ainda estava ligado. Eu ainda estava mais irritado do que assustado. Fiquei entre 2 opções: chamar a polícia ou sair lá fora e mandar o cara sumir de vez. Decidi que não valia a pena envolver a polícia por algo que talvez não fosse nada demais. Então resolvi sair e dar um susto nele. Calcei os tênis e fui andando decidido, como se fosse um herói de filme. Mas quando cheguei na janela do carro, não tinha ninguém lá dentro. Sem pensar 2 vezes, virei as costas e corri de volta para casa. Entrei e tranquei a porta na mesma hora. Tranquei até a corrente por dentro. Fiquei tentando entender por que ele não estava no carro, se o carro ainda estava ligado. Aquilo não fazia sentido nenhum. Peguei o celular e subi para o quarto. Tentei mandar mensagem para o dono da casa, mas ele não respondeu na hora. Fiquei vários minutos olhando pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Pensei em ligar para a polícia, mas continuei me convencendo de que talvez eu estivesse exagerando. Alguns minutos depois vi o cara magro voltando e entrando no carro. E pelo jeito ele vinha da direção da porta da frente. Fiquei observando enquanto ele finalmente dava ré e ia embora pela rua, até desaparecer. Eu não estava exatamente com medo, mas estava tão tenso que praticamente não dormi. Passei a noite inteira deitado no chão do quarto assistindo vídeos no YouTube. Às 4 da manhã, resolvi levantar de vez, tomar banho e ir embora. Enquanto juntava minhas coisas e me preparava para sair, notei algo horrível. A porta da frente estava destrancada e entreaberta. Por causa da corrente, ela não tinha aberto mais. Eu fiquei parado. Tentei lembrar se por acaso eu tinha esquecido de trancar depois do último ocorrido. Eu tinha quase certeza de que tinha trancado,
mas não queria considerar a outra possibilidade. Então me dei conta de algo. Eu não tinha trancado a porta de tela quando entrei correndo. Quando o sol começou a nascer, corri até o carro, só por segurança. Enquanto dava ré na garagem, notei algo ao lado da varanda da frente. O saco de papel pardo. Eu saí tão rápido antes que nem tinha visto aquilo. Pensei em ir lá ver o que tinha dentro, mas naquele momento era uma resposta que eu simplesmente não queria. Fui embora. No fim da rua havia uma estufa velha e meio nojenta. E na entrada dela estava um carro vermelho feio, acabado com um farol quebrado. Podia ser coincidência, mas parecia exatamente o mesmo carro da noite anterior. Mais tarde, o dono do Airbnb me mandou mensagem, pedindo desculpa por não ter respondido e perguntando como tinha sido a estadia. Eu contei tudo. Sobre o entregador, o carro, a porta destrancada e o carro parecido no fim da rua. Ele começou a digitar e então nunca respondeu. Eu nunca fui muito atrás de entender o que aconteceu, até começar a contar essa história para as pessoas. Quando fui procurar o anúncio da casa mais recentemente, ela não estava mais no Airbnb. Porém, achei um comentário sobre uma casa muito parecida no mesmo lugar daquela em que fiquei. O casal que se hospedou nela passou por algo parecido com o que eu passei. Porém, eles abriram o saco de papel. Segundo dizia, um homem estranho entregou a eles aquele saco, contendo metade de uma mão humana. Até hoje eu penso nisso, pois acredito ser real, já que é no mesmo lugar em que eu fiquei. Bom, minha única felicidade é nunca ter recebido aquela suposta pizza. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Começo dizendo que nunca imaginei que algo assim fosse acontecer comigo. Essa história tem relação indireta com uma notícia que saiu há pouco tempo sobre um gato que subia na cama de pacientes internados e pouco depois essas pessoas acabavam falecendo. Quando ouvi isso, não consegui evitar de me lembrar do que aconteceu com a minha mãe, porque no nosso caso foi diferente, e até hoje eu não consigo entender completamente. Também me disseram que existe um filme parecido sobre animais que detectam quando alguém está prestes a morrer. Muitos explicam isso pelo olfato, por mudanças no corpo, mas sinceramente não sei se isso é suficiente para explicar o que vivemos. Minha mãe ficou internada em estado grave em uma clínica privada da minha cidade. Era um quarto individual bem amplo, com 2 camas, embora apenas uma fosse usada. Podíamos entrar e sair sem muitas restrições, ficar várias horas, até nos revezar para acompanhá-la durante a noite. Não havia controles muito rígidos, o que naquele momento nos parecia uma vantagem. Levamos roupas, objetos pessoais e um notebook para que ela pudesse se distrair. Tentávamos manter uma rotina dentro do possível, como conversar com ela, colocar algo para assistir e evitar que ficasse olhando para o teto o tempo todo. Porque o tempo lá dentro não passa da mesma forma, e todos nós percebemos isso. Um dos momentos mais difíceis foi quando uma das suas cirurgias infeccionou. A febre subiu e ela começou a piorar muito mais rápido. Os médicos nos disseram que precisávamos ter cuidado, que ela deveria se mover o mínimo possível e que tentássemos mantê-la tranquila. Foi nesse contexto que perguntamos o que ela precisava, principalmente para dar a ela algo que a mantivesse focada. E foi então que ela disse que queria ver o gato dela. Isso nos surpreendeu, porque não era algo que esperávamos. Ela disse que tinha sonhado com ele, que ele estava deitado sobre ela e que precisava acariciá-lo. Ela insistiu bastante. Tentamos dizer para ela não pensar nisso e que iria se recuperar. Mas ela continuava pedindo. Então eu e meus irmãos conversamos e decidimos levá-lo mesmo assim.
Colocamos o gato dentro de uma bolsa, bem coberto, e entramos tentando não chamar atenção. Não era o certo, mas naquele momento tudo o que queríamos era que ela melhorasse. Quando o gato ficou com ela, a mudança foi imediata. Ela parecia mais tranquila e presente. Até falou um pouco mais. O gato primeiro se acomodou no colo dela e depois foi direto para as costas. Ele não se movia, como se soubesse que precisava ficar ali. No primeiro dia deixamos ele um tempo e depois o levamos de volta para casa. Mas à noite decidimos deixá-lo. Eu fiquei para cuidar dela naquela noite. Minha mãe dormia de barriga para cima e o gato se deitou sobre o peito dela, apoiando todo o corpo. Eu estava na outra cama, mexendo no notebook, sem prestar muita atenção nisso. Em algum momento acabei pegando no sono. Durante a madrugada acordei com um som. Não era um miado comum, e sim algo mais prolongado. Quando abri os olhos, vi o gato completamente diferente. Ele estava rígido, com o corpo tenso, olhando fixamente para a porta do quarto. Não saía daquele lugar. Me aproximei, tentei pegá-lo, mas ele não reagia como de costume. Continuava focado no mesmo ponto. Minha mãe também acordou. Foi a única que conseguiu acalmá-lo depois de alguns segundos. Ela o acariciou e o gato voltou a se deitar, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, levei ele de volta para casa. Mas à noite repetimos tudo de novo. A essa altura já tinham nos dito que a situação continuava complicada. A febre não baixava e os rins começavam a falhar. Inclusive mencionaram a possibilidade de diálise caso ela não melhorasse. Essa segunda noite foi mais intensa. O gato não só fez o mesmo som, mas reagiu de outra forma. Ele se levantou, caminhou até a beira da cama e começou a dar zarpadas no ar, sempre olhando para a porta. A porta estava fechada. Não havia ninguém, mas ele agia como se algo estivesse ali. Não desviava o olhar. Era sempre o mesmo ponto. Em certo momento fez tanto barulho que uma enfermeira veio. Quando ela abriu a porta, o gato saiu correndo para o corredor. Saindo rápido, como se estivesse seguindo algo que se movia para fora. Depois disso, pediram para que não levássemos mais o gato. Disseram que não era permitido e que poderia causar problemas. Então não levamos mais. Naquela noite fui embora cheia de dúvidas. Porque até então eu achava que a presença do gato era algo mais emocional. Mas já não fazia tanto sentido assim. No dia seguinte aconteceu algo que ficou tatuado na minha memória. Minha mãe me chamou e disse que tinha sonhado de novo com o gato. Mas dessa vez tudo estava tranquilo. Ela disse que no sonho já não havia tensão, que podia descansar. A partir desse momento ela começou a melhorar. Não foi do dia para a noite, mas a mudança foi visível. A febre começou a baixar, ela respondeu melhor aos tratamentos e os próprios médicos disseram que havia uma evolução positiva. Com o passar dos dias, ela foi se estabilizando. Nunca mais falaram em diálise. Os exames começaram a normalizar e finalmente ela recebeu alta. Quando voltou para casa, o gato se aproximou dela como sempre. Mas desde então ficou igual um carrapato nela. Um grude total. Passou a se deitar perto, a segui-la pela casa e coisas que antes não fazia com tanta frequência. Hoje em dia eles estão sempre juntos. Nada parecido com aquelas noites voltou a acontecer. Mas também nunca esquecemos. Quando ouvi a notícia do gato que subia na cama de pessoas que depois faleciam, foi impossível não pensar nisso. Porque no nosso caso foi o contrário. Ele apareceu no pior momento e depois disso tudo começou a mudar. Não tenho uma explicação clara. Não sei se eles percebem algo. Se reagem a coisas que nós não vemos ou se foi apenas coincidência. Mas o que eu sei é que aquelas 2 noites marcaram um antes e um depois. Desde então, sempre que alguém fala sobre animais e esse tipo de situação, eu já não descarto. Porque vivi isso de perto.
E até hoje, quando me lembro, não encontro uma explicação que realmente faça sentido. Hoje finalmente tomei coragem para contar esta história que vivi quando era criança. Embora, como vocês vão perceber, eu não seja a protagonista desses acontecimentos. O que vou narrar primeiro me foi contado pela minha mãe, e depois eu mesma acabei sendo testemunha do que ocorreu. Minha mãe contava que certa vez acompanhou meu pai ao trabalho e levou minha irmã e eu junto. Nós duas éramos pequenas e, como já estávamos entediadas, minha irmã começou a chorar. Ao ouvi-la, uma senhora muito gentil se aproximou da minha mãe e comentou que minha irmã já estava chorando há um bom tempo. Então ofereceu-se para dar algumas bonecas a ela, na tentativa de acalmá-la. Minha mãe não queria aceitar, mas diante da insistência da mulher acabou cedendo. Apesar das bonecas não terem uma aparência muito bonita, desde aquele momento minha irmã se apegou profundamente a elas. A partir daí, minha irmãzinha começou a se comportar de maneira estranha. Dizia que as bonecas falavam com ela, e quando brincava, se desse mais atenção a uma do que a outra sempre ficava com raiva. Quando adoecia, afirmava que as bonecas batiam em sua barriga e ela sentia dores constantes. Também dizia que elas a agrediam, puxavam seu cabelo e faziam maldades com ela. Minha mãe passou a sentir cada vez mais medo da presença daquelas bonecas. Chegou até a escondê-las sem que minha irmã percebesse, mas ela sempre acabava pedindo por elas de volta. Ela até dizia que já sabia onde estavam porque as próprias bonecas lhe contavam. Então, certo dia, enquanto queimava lixo no quintal, minha mãe decidiu queimá-las enquanto minha irmã dormia. Mas, de repente, minha irmã apareceu chorando, implorando para que ela não as queimasse. Minha mãe tentou enganá-la, dizendo que não estava queimando nada, mas minha irmã insistia que as bonecas tinham pedido que ela fosse salvá-las. Minha mãe continuou distraindo e enganando minha irmã, até que as bonecas fossem consumidas pelo fogo. Porém, para piorar tudo, elas não queimavam com facilidade. Mesmo sendo de pano, aquelas coisas não queimavam direito. Depois de um bom tempo, minha mãe finalmente conseguiu queimá-las. E assim terminou a história daquelas estranhas bonecas que pareciam resistir ao fogo. Até hoje eu tenho receio de bonecas por conta dessa história. Obrigada por me ouvirem.